E o tema de hoje, ele é um tema extremamente importante, porque ele toca justamente onde precisamos ainda trabalhar, que é a questão de não julgar. A gente tem que aprender a viver a não julgar os outros. A gente tem que aprender a conviver, olhar para os outros com carinho, com atenção e não com julgamento. E isso é um desafio, tá, para todos nós. Porque a gente, automaticamente, ao bater o olho sobre uma pessoa, a gente passa a imaginar o que ela seja e não conhecê-la realmente. Então, se você não tem a chance de conversar com um indivíduo e ele passa perto de você com a cara fechada, ou com um estilo de roupa, ou com um modo de falar, você muitas vezes passa a criar um julgamento na sua cabeça sobre quem é essa pessoa. Às vezes, pode a pessoa ter sorte de ser um julgamento bom, você olhar, se simpatizar pela pessoa. Às vezes, não. Às vezes pode ser um julgamento ruim. A pessoa pode, você pode imaginar que a pessoa seja terrível por causa de uma palavra mal colocada, por causa de um comentário impensado, e assim você passa a condenar a pessoa, você passa a jogá-la no chão. E aí a gente tem que começar a tomar muito cuidado, porque o julgamento ele não é só nosso para o outro, mas do outro para nós também. Então, se a gente habitua ainda a julgar o outro, a olhar o outro, e também a dizer para imaginar o outro aquilo sem conhecê-lo, né, deduzir quem é o outro, você passa a agir com preconceito. E às vezes com atitudes que vêm a destruir a pessoa, a detonar a pessoa. E nós estamos aqui para evoluir uns com os outros. Isso a gente não pode esquecer. Que a lei de sociedade que está presente no livro dos Espíritos nos orienta que necessitamos estarmos juntos porque cada um tem qualidades e habilidades que o outro precisa. E o outro tem qualidades e habilidades que nós precisamos. Então não tem como a gente evoluir sozinho. Não tem como a gente se isolar do mundo e para se ver livre dos problemas, a gente acaba se isolando, se colocando num lugar distante, só para não ter problema com os outros. Isso é uma grande armadilha. Quem sai perdendo somos nós. O convívio com o outro é extremamente importante para que a gente cresça, porque é através do convívio com o outro que eu aprendo coisas novas. Por exemplo, quando você estende a mão para ajudar uma pessoa, você na verdade está aprendendo. Por quê? Porque para ajudar você tem que se preparar. Não é simplesmente chegar e pimba, chegar lá e fazer qualquer coisa. Não, você tem que estudar, você tem que saber como se portar, né? Isso em cada função da sua vida. Por exemplo, se tiver um trabalho voluntário de dar um sopão para os moradores de rua, você tem que saber como se portar. Você tem que saber como entregar o alimento. Não é simplesmente jogar o alimento na mão do outro. É entregar com amor, com carinho, tem forma de proceder, tem formas para lidar com os conflitos. Então, não é simplesmente chegar lá e fazer. E quando você se oferece para ajudar, você aprende isso tudo. A mesma coisa, por exemplo, você vai fazer um trabalho na casa de passe, tem formas corretas de passe. Você não é chegar lá e simplesmente realizar o trabalho. Você tem que estudar, tem que saber o que é mediunidade, tem que saber o que é transfusão de energia, tem que saber um monte de coisa para que você possa, até mesmo diante das armadilhas, saber como se portar e como lidar. E isso tudo a gente aprende indo até o outro. Porque a partir do momento que você entra em contato com o outro, você vai sentir necessidade de conhecer mais, sentir necessidade de aprender mais para poder oferecer o melhor. Então, o julgamento e o preconceito contra a sociedade é uma forma de isolar-se. E isso é prejudicial. Nós não devemos buscar isso de jeito nenhum. Então, como a gente vai se portar diante do outro? Primeiramente, evitar julgar. Esse é o primeiro passo. E o julgamento, só fazendo um parênteses aqui, não é só de olhar ou falar mal. Tem situações, por exemplo, que o julgamento acontece principalmente na internet. As pessoas não têm, assim, acabam não se expondo muito a cara, né, o nome, acaba tendo como se esconder. Então, tem mais liberdade de se expor do seu pior lado, expor seu pior lado para o outro. E aí acaba agredindo. Receberam até o nome, né? Hoje em dia são chamados de haters. Então, qualquer pessoa que expõe a cara na internet para mostrar um trabalho, ela acaba tendo uma coleção de haters. Infelizmente, isso acontece
porque as pessoas confundem você não gostar de um trabalho de alguém com o direito de condenar a pessoa, de julgar, de arrastar ela no chão. Então, as pessoas ainda têm esse hábito, né? Esquece de uma coisa muito importante. Às vezes, você, quando se porta no sentido de julgar o outro, de condenar o outro, de criticar de forma mordaz, você esquece que uma hora você pode estar no outro lado. Uma hora você pode estar num contexto que precisa de uma análise do seu trabalho e não vai ter, entendeu? Então, a gente precisa se portar como se a gente estivesse lá no lugar do outro, como se a gente estivesse na condição do outro, para que a gente possa oferecer o nosso melhor, até mesmo nas redes sociais. E as pessoas confundem muito uma coisa: criticar, né? Quando a gente fala de crítica literária, quando a gente fala de crítica de cinema, crítica de arte, a gente confunde criticar com falar mal, né? Apontar falhas. E criticar não é isso. Criticar é analisar. Você vai pegar o trabalho e analisar como ele funciona dentro de um contexto, dentro de uma técnica. Você pode pegar uma pintura e falar: essa pintura não tem chance de ser muito valorizada no meio artístico porque falta técnicas nela. Existem técnicas já praticadas no passado que pode ser usadas no quadro desse pintor para melhorar o trabalho dele, entendeu? Ou para aproximar o trabalho dele dentro de uma técnica bem aceita. Porque às vezes a gente critica, critica, critica e esquece uma coisa muito importante. Na crítica, a gente acaba isolando um bom artista, né? Na crítica, a gente acaba deixando de lado um artista que às vezes está está trazendo uma técnica diferente, está trazendo um modo de falar diferente, e acaba estranhando e afastando esse artista, considerando ele ruim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Criticar é analisar, não condenar. Então, as pessoas têm esses parâmetros agora que devem observar. Não avaliar a pessoa somente pela vista, não avaliar a pessoa apenas por um momento, e não avaliar a pessoa em terreno de, de relações sociais em que você só está tendo um contato curto. Então, você tem que procurar, dentro dessa situação, conhecer a pessoa como ela é, se aprofundar, pergunte, tente descobrir a pessoa no íntimo dela. Né? Uma boa conversa revela muita coisa, principalmente se com o tempo você conversa muito com a pessoa, você passa a conhecer. E aí, de repente, vê que um mau humor pode ser um problema de saúde. Aí você vê que uma cara fechada pode ser timidez. Aí você pode ver também que até mesmo a pessoa tem a mania de falar muito e pode colocar palavras erradas no meio de um determinado contexto. Então, não é você chegar e julgar a pessoa, é você conhecer e tratar o outro bem. Procurar relacionar-se com o outro até mesmo para ajudar. Porque às vezes a pessoa vai trazer algo que precisa ser avaliado e orientado. Então, se você critica de forma mordaz, de forma a destruir, você evita esse crescimento espiritual. A pessoa se retrai e, para se defender, ela não se expõe mais. Então, você prejudica ao invés de ajudar. E a gente, para poder reforçar essa ideia de não julgamento, a gente tem que lembrar de uma pessoa muito importante para todos nós, que foi Jesus. Como é que Jesus agia? Ele escolhia a quem ia pregar, a quem ia orientar, a quem ia curar. Ele chegava assim: você não vou fazer nada porque você é assim. Você não se aproxima porque você é impuro. Não. Jesus nunca fez isso. A postura de Cristo era sempre estar aberto para ajudar qualquer um. Se você for pegar o Novo Testamento, você vai ver várias pessoas sendo ajudadas, elogiadas e curadas por Cristo. Por exemplo, tem um caso do oficial romano. Roma invadiu a área de Jerusalém e subjugava esse povo para pagar impostos. Então, era uma nação que subjugava e triturava esse povo. Fazia esse povo sofrer com pagamentos duros de impostos. Né? Se a gente for ver Paulo e Estevão, né, no início do livro, a grande revolta que levou a Estevão ser vendido como escravo foi justamente o pai de Estevão, que não aceitou perder metade da propriedade dele para um oficial romano. E aí o que aconteceu? Ele foi lá e pôs fogo na plantação por revolta, e só que ele foi visto, né? E esse incêndio acabou matando um ou dois escravos. E aí o que acontece? Ele foi denunciado, preso e condenado.
e os filhos foram vendidos como escravos, sendo que somente a filha não teve esse destino porque um soldado romano se apiedou dela, porque lembrou-se da filha, e deixou ela fugir. Mas Estevão não teve o mesmo destino, ele acabou sendo preso e vendido como escravo. Então, o que acontece? A gente vê que, diante desse contexto, um soldado romano não seria bem aceito por um judeu. E aí o que acontece? Jesus, num caso do oficial romano, que foi pedir ajuda a ele para curar um servo que muito amava, Jesus, qual foi a atitude dele? Se levantar e ir até o local, quando foi solicitada a ajuda dele. Ele não falou um ai, ele não condenou, ele falou que não ia ajudar porque o cara era romano e prejudicava a Jerusalém. Não. Ele levantou-se e prontificou a ajudar. E aí o oficial romano falou o quê? Não, senhor, não vá até minha casa porque eu não sou digno. Olha só a postura do oficial romano. Não é a postura de uma pessoa orgulhosa, uma pessoa arrogante, pelo contrário, uma pessoa humilde. E aí ele falou, o oficial romano falou, diga uma palavra que eu acredito, que da mesma forma que eu mando um soldado meu ir até um tal lugar e fazer, eu acredito que se o senhor abrir a boca para falar que meu servo estará curado, ele estará curado. E assim foi feito. Cristo se admirou-se até falou, homens, nunca vi uma fé como essa em nenhuma Jerusalém. Quer dizer, ele até elogia aquele soldado. E ele falou depois, vá e seja feito conforme sua vontade. Então ele não selecionou a quem ajudar. Estava em volta de Cristo prostitutas, miseráveis, todo tipo de pessoa, ricos. Né? Se você for lembrar de há 2000 anos, quem foi pedir ajuda para Cristo e Cristo ajudou? Públio Lentulus, um senador romano. Então a gente vê que Cristo não escolhia quem ajudar. E ele nem julgava. Ele aceitava a pessoa, ele recebia a pessoa e a tratava bem. Outro caso, por exemplo, o caso da mulher adúltera. Eu sempre falo nos estudos. Eu gosto muito dessa passagem, que é uma excelente passagem de exemplo de como se defender sem agredir. Né? A gente vê esse lado dessa passagem da vida de Cristo e temos muito que estudar e aprender com ela. Agora, outro ponto dessa passagem, se todos lembram, né? Uma mulher foi levada, pega em adultério para Cristo para que ele pudesse dizer o que fizesse com ela. Era uma armadilha. Se ele dissesse que era para tampar pedra, tudo que ele falou de amor caía por terra. Né? Seria hipócrita. E se ele falasse que não era para apedrejar, os judeus iriam mandar prendê-lo porque ele estaria ferindo a lei. Mas não a lei dos 10 mandamentos, mas as leis civis, que eram temporais, não eram para ser seguidas eternamente. Porque as únicas leis que a gente deve observar dentro do Antigo Testamento são os 10 mandamentos. As boas orientações de amor ao próximo, mas aquelas leis que dizem que é para apedrejar a mulher adulta, olho por olho, dente por dente, a gente não tem mais obrigação de segui-las. Tá? São leis temporais, que era para doutrinar um povo rebelde. E aí o que acontece? Quando Cristo caiu nessa armadilha, ele rabiscou o chão com o dedo e falou a famosa frase que a gente conhece até hoje: tampai a primeira pedra aquele que for limpo de pecado. Né? Primeiro saíram os mais velhos, que cometeram mais erros na vida, estavam mais tempo aqui vivos, né? Depois os mais novos. E quando Jesus levantou a cabeça, estava só ele e a mulher. Então, qual é a postura de Cristo diante dessa mulher que estava ali sozinha com ele? Ele a condenou? Ele a xingou? Ele apontou o dedo para ela? Não. O que ele fez? Ele perguntou para a mulher, mulher, lembrando que quando Cristo fala mulher, quando qualquer pessoa na Bíblia, no Novo Testamento fala mulher, isso não é sinal de falta de respeito, mas de respeito muito grande, de reconhecimento da posição social dessa mulher, por ser mulher, entendeu? Então é uma sinal de respeito, tá? Então ele falou, mulher, ninguém te condenou? E ela falou, não, senhor, ninguém me condenou. Então vá e não peques de novo. Olha a postura de Cristo nesse momento. Ele a xingou, ele a condenou, ele falou mal dela, ele começou a falar na cabeça dela? Não. Ele orientou. Vai e não peques de novo. Por quê? Porque da próxima vez que ela pecar, ele pode não estar presente e ela ser apedrejada. A próxima vez que ela pecar, ela pode jogar a vida dela para uma mendicância, que ela pode ser afastada de casa.
e ela não ter mais marido para ajudá-la. Na época de Cristo tinha que ter um homem presente, né? A viúva, né, quando perdia o marido, se ela não tivesse filhos, e se tivesse só filhas, ela teria risco de passar dificuldade. Apesar que filhos ainda tinham um cunhado, o genro, para ajudar, né? Tem essa vantagem. Mas se ela não tivesse ninguém por ela, ela virava mendiga, entendem? Então, Cristo, ao dar essa orientação, vai e não peques de novo, é para que ela não corra o risco de sofrer as consequências dos gestos dela, né, que foram naquele momento ruim, entendeu? Então, lembrando, é a atitude que é ruim, não a pessoa. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque quando a gente começa a condenar o outro, a gente passa a odiar o outro. Tem que tomar muito cuidado. A gente tem que procurar, por mais difícil que seja, em alguns casos realmente é muito difícil, devido à crueldade da pessoa, mas por mais difícil que seja, a gente tem que lembrar que ali por trás daquela crueldade tem um espírito em evolução batendo na cabeça, né? Em determinado estágio da sua evolução, em determinadas decisões da sua vida, que às vezes são erradas e vão levar ele para consequências. A gente não precisa se preocupar o que vai acontecer com o indivíduo que está fazendo mal, porque ele sofrerá as consequências. A gente tem que lembrar disso sempre. A gente não precisa pegar o chicote da justiça e bater no indivíduo. A gente tem que se defender, que é diferente. Lembre, nessa passagem da mulher adúltera, Jesus se defendeu, não atacou, né? Ele levou uma forma de defesa é levar o outro a pensar, levar o outro a refletir. E isso é uma arte que a gente, com o tempo, vai aprender. Talvez nessa encarnação ou nas próximas, a gente vai saber lidar com o outro desarmando e não armando. Isso é importantíssimo. Saber o que falar, saber a postura, saber tom de voz, saber postura corporal. Entendeu? Tudo isso pode levar uma pessoa a te atacar ou abaixar os braços contra ti. Quer dizer, a favor de ti. Entendem? Então, tudo que a gente vai aprender com a vida e com as nossas encarnações é aprender a amar o próximo, até mesmo quando o próximo não está preparado para ser amado. É aprender a amar o próximo quando ele mesmo não está em atitude aberta para ser amado. Então, o que acontece? Você ama mesmo assim. A gente sabe que tem maneiras de se amar. Então, por exemplo, como vai se amar uma pessoa considerada inimiga? Você não vai falar mal dela, vai orar por ela, não vai ficar feliz quando ela cair. Então, os primeiros passos para aprender a amar o outro quando ele não está aberto para ser amado. Para se defender do outro sem destruir. E isso é uma arte. E para conseguir chegar a esse patamar, a primeira coisa que a gente tem que tirar da nossa vista e da nossa boca é o julgamento. Se você julga, você pinta o outro como pior do que ele é. Ou, exatamente, alimenta teu cérebro para o modo defesa. E aí o que acontece? O cérebro ele não tem noção da realidade e do que não é real. Se você começa a mentalizar que o indivíduo é terrível, seu cérebro sempre vai entrar de forma defensiva quando encontrar esse indivíduo ou quando pensar nele. E cada vez que lembrar da pessoa, vai começar a imaginar pior a situação. Então, temos que tomar cuidado com isso. Primeiro passo, para a gente poder se relacionar bem com o outro, é não julgar. E aí entra outra questão muito interessante. Como é que Cristo portava para poder se relacionar com o outro e amar o próximo? Primeiro ponto, ele recebia o outro. Isso é importante, é receber o outro, é permitir que o outro chegue até você, sem ficar receoso, sem ficar, digamos assim, sem ficar com afastamento, não afastar a pessoa, mas deixar ela se aproximar até você. E essa aproximação que eu falo não é uma aproximação de forma inocente, tá, gente? É a aproximação de interesse de ver o outro como ele é. Se você perceber que o outro vem com maldade, você vai se defender, tá? Mas sempre estar com o coração aberto para receber o outro, permitir que o outro se aproxime. Isso é importante. Segundo passo, ouvir. Isso é uma arte. Você ouvir o que o outro realmente precisa. Se você não faz isso, o que acontece contigo? Você acaba afastando o outro, ou acaba oferecendo para o outro aquilo que o outro não precisa. Às vezes uma pessoa chega perto de você, está um pouco mais mal arrumada, e você pensa que ela veio te pedir dinheiro, por exemplo. Mas a pessoa às vezes nem está pedindo dinheiro, está pedindo informação. Aí você abre a boca para afastar a pessoa, e o que acontece? A pessoa não queria dinheiro.
A pessoa não queria te incomodar, ela queria pedir uma informação. Então a gente tem que ouvir o outro, prestar muita atenção no que o outro vai dizer. Quando você fecha a boca e passa a ouvir, você entende o que a pessoa realmente precisa e passa a oferecer exatamente o que ela precisa para poder ser ajudada. Isso é importante. Às vezes a pessoa nem quer dinheiro, quer um prato de comida. Às vezes a pessoa não quer falar mal de você, quer conversar com você. Ela quer desabafar. Às vezes a pessoa vem com arisca para cima da gente e ela está cheia de doença e problema. Então, quando você começa a julgar o outro e não escuta ele, você não tem a chance de saber como se portar. Entende? Então, é importante ouvir. E aí, se você ouve, você passa por uma oportunidade de ser uma boa ferramenta que você vai poder aconselhar, orientar e curar. Ou curar. Entendeu? Ou orientar, ou curar, ou aconselhar. Porque você ouve o indivíduo. Primeiro você deixa o indivíduo se aproximar. Depois você escuta o que ele tem a dizer. E aí você vai saber como se portar diante daquele contexto. Entendem? Isso é extremamente importante a gente fazer. Isso é extremamente importante a gente observar. Porque se a gente não se porta dessa maneira, a gente afasta o outro. Então, a gente tem que começar a se preocupar qual é a nossa postura diante do outro no meio da sociedade. Qual é o nosso olhar quando a gente está distraído? Né? Quais são os pensamentos que surgem quando a gente conhece uma pessoa muito excêntrica para a gente? Às vezes a pessoa não é excêntrica para a sociedade, mas é excêntrica para a gente. Como é que a gente tem... Quais são os pensamentos que surgem na hora? Quando a pessoa se aproxima, eu permito que ela se aproxime ou tomo gestos, ou atitudes, ou palavras para afastar a pessoa? E quando ela consegue se aproximar, vencendo a primeira barreira, eu escuto o que ela tem a dizer realmente? Ou eu fico pensando, meu Deus, vai embora, meu Deus, que acabe logo. Se você está com esse ritmo de pensamento, você está deixando de ouvir o outro. E se você ouve, você está se oferecendo como uma boa ferramenta de ajuda? Né? Você está procurando se portar para poder auxiliar o outro? Essa é uma questão importante. E aí a gente entra em outras questões aqui, uma questão muito importante para esse assunto, que a gente está vendo que o julgamento é errado. Não devemos julgar, devemos procurar atender ao outro da melhor forma possível, entender o que o outro precisa para que a gente possa amar ao próximo. Mas aí entramos em uma questão delicada. E se o próximo precisa ser alertado? Se o próximo precisa ser corrigido por causa de uma atitude que te prejudica ou prejudica o outro ou prejudica ele mesmo? Como é que a gente faz? Se a gente não deve julgar, se a gente não pode julgar o outro, então não devo falar mal não, desculpa gente, eu não devo orientar a pessoa quando ela está errada, numa postura errada, numa atitude errada, falando palavras erradas. Ou uma pessoa entra no centro, por exemplo, despreparada, não sabendo que pode se vestir, por exemplo, em saia muito curta, entendeu? Vamos supor que a pessoa entra, você não pode falar que ela não pode vir de mini saia, de topper, de decote. Como é que a gente faz? Se a gente não pode julgar. Aí entra uma questão do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 13, que nos orienta sobre isso. E eu vou pedir licença para vocês lerem, que é muito importante para a gente poder continuar refletindo. Esse trecho diz o seguinte: não é possível que Jesus haja proibido se profligue. Profligar é destruir, tá, gente? Que se profligue o mal. Uma vez que ele próprio nos deu o exemplo, tendo feito até em termos enérgicos. O que isso significa é que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Tornar-se alguém culpado daquilo que condena noutrem é abdicar dessa autoridade. É privar-se do direito da repressão. A consciência íntima ao demais nega respeito e submissão voluntária àquele que, investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios de cuja aplicação lhe cabe o encargo. Aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe, a que se apoia no exemplo que dá do bem. É o que, igualmente, ressalta das palavras de Jesus. Então aí temos a resposta, nós vamos destruir o mal, nós vamos orientar a pessoa,
né? A palavra daqui para frente não é criticar a pessoa, mas orientar, encaminhar. E se falar criticar, não pensar no sentido de condenar, de destruir a moral da pessoa, mas de analisar, né? Criticar como analisar. Crítica como análise. Você vai orientar a pessoa que ela está errando. Muitas vezes a gente faz isso no centro, a gente pode chegar até a pessoa ou indiretamente falar que a pessoa não pode ir de mini saia, de decote, entendeu? Com shorts, de camiseta, sem camisa. Então a gente deve orientar, porque se a gente não faz isso, aquilo pode desencaminhar para situações e contextos que serão as consequências. Situações e contextos difíceis, desagradáveis, e que, ao invés de facilitar o trabalho na casa, irá atrapalhar. Então a gente deve observar isso. A gente deve falar com o outro. Mas para isso a gente tem que ter autoridade moral. Não adianta você falar, não pode mentir, você mente. Não pode, por exemplo, ir com roupa apertada para o centro e você vai. Não pode, por exemplo, não pode gritar e você grita. Então você tem que ter esse cuidado, porque quando você fala e faz ao contrário do que está falando, ninguém vai querer seguir, porque não faz sentido. Há um arranhão aí no meio. Como é que você fala que não pode fazer e faz? Como é que você fala que é errado e comete o erro? Então tem que tomar muito cuidado com isso. A pessoa tem que tomar cuidado também com o julgamento, porque quando ela se põe no papel de julgar, ela está se colocando no papel de condenar. E aí o que acontece? Ela corre risco de, ao invés de ajudar, atrapalhar o contexto todo. Ao invés de observar aquilo que é necessário ser corrigido, ela se afoga. Por isso que muitas vezes em palestra eu gosto de falar o seguinte: o palestrante, qualquer palestrante, como qualquer outra pessoa, está em processo de evolução. Então a pessoa deve se ligar não no palestrante, mas nas palavras. E principalmente procurar as palavras no estudo, nos livros da doutrina espírita. Por quê? Porque a partir daí você começa a fazer o processo de evolução espiritual. Agora tem gente que se apega ao palestrante. E o palestrante, como todos, está em processo de evolução. E se ele erra? E se ele tropeça? Que tropeçar, podemos todos nós tropeçarmos. Tem coisas que a gente fala, a gente pratica e de repente segue-se uma situação que mostra que a gente ainda não está fortalecido naquele conhecimento. Não sei se vocês já passaram por isso, mas muitas vezes a gente pensa que está forte numa área e de repente surge uma situação que mostra que a gente ainda tem o que fazer, tem o que trabalhar, não está tão forte assim. Então, se você abraça esse processo com carinho, com amor, tanto para por si como para o outro, pelo outro, você acaba aprendendo, você acaba destinando sua mente para aprender, para compreender o que está acontecendo e corrigir. Então é isso que a gente tem que procurar fazer. Começar, ao invés de julgar, a gente recuar nosso julgamento e tentar se relacionar, entendendo que o outro está em processo de evolução e eu também. Então tenho condições de aprender e entender o outro. Nós temos condições de entender como é que o outro está, porque nós estamos no mesmo processo. Agora, aquele que levanta o nariz e fala que o outro é condenável, ele acaba caindo numa situação de julgamento pesado, que no futuro ele pode estar precisando de uma palavra muito importante para o estudo de hoje, que é a indulgência. Quando você não pratica a indulgência, pode ser que em algum momento você vai precisar dela e não vai ter. Não é que a gente tem que fazer o bem só para receber o bem, não. A gente tem que fazer o bem pelo prazer do bem, pela alegria de fazer o bem. Mas eu estou dando um exemplo de que você pode um dia precisar também de indulgência, que é uma ferramenta que nós utilizamos dentro da doutrina para não atacar o outro. Isso é uma ferramenta de doutrinação. Porque se eu penso em falar mal do outro, eu penso, e se um dia eu precisar de indulgência? Como é que vai ser? Aí o que acontece? Eu recuo, eu não julgo, eu tento compreender o outro, eu tento entender o outro naquele contexto. Entendem? Então, não julgar, porque eu estou em processo de evolução, eu sei como é que é difícil.
Eu sei que às vezes a gente pensa que está bem e se desequilibra. Eu penso que às vezes eu estou certo e na verdade estou errado. Eu sei que ainda tenho embora eu pratique o bem, ainda tenho o mal em mim. Ainda crio, ainda põe meus obstáculos e tropeços na frente. Entende o processo? Então a gente usa como ferramenta essa questão. Um dia eu poderei precisar de indulgência, será que terei? Porque uma das coisas, não sei se vocês observaram na literatura espírita, principalmente das obras do André Luiz, alguns espíritos evoluídos que estão ali como doutrinadores, eles vão avaliar a pessoa, e uma das coisas que me chamou bastante atenção é o fato deles falarem, não estimulou a amizade de ninguém durante a vida. Não estimulou o afeto. Então, uma pessoa passou a vida inteira criando guerra com os outros, criticando, julgando, e quando chega o momento de desencarne, quem é que vai orar por ela? Quem é que vai estar mandando boas vibrações para ela? Se o que ela plantou é somente pensamentos negativos, lembranças ruins. Entende? Mas uma pessoa que perturba todo mundo, toda vez que alguém lembrar dela, vai se desequilibrar um pouco, e aí que tipo de fluido ela vai receber? Fluidos negativos. A não ser que seja um espírito muito evoluído aqui na Terra, que tenha condições de vibrar positivamente sem ter nenhuma interferência do ato recebido. Entende? Então, isso é um desafio. O indivíduo acaba se colocando nesse contexto. Então, a gente tem que começar a refletir sobre nossa indulgência. É outro tema muito importante para o tema de hoje. É outra palavra muito importante. Indulgência. O que é indulgência? É não olhar o defeito do outro. Você pode até olhar o defeito do outro, mas você não vai condenar o outro por isso. E se precisar, você não divulga a falha do outro, você se cala. E se ficou muito evidente, você atenua. Isso é indulgência. A indulgência, ela não vai atingir o indivíduo, ela vai avaliar o erro. Entende? Quando você vai olhar a pessoa errando, você vai tentar compreender que o outro está em processo de evolução e o outro necessita de compreensão e não de julgamento e pedras. Porque quando você avalia o indivíduo e o ampara dentro da oportunidade ou dentro das condições, você permite que ele enxergue o próprio erro e tenha a chance de corrigir. Quantas vezes a gente não falou a palavras erradas, atos falhos, que a gente depois se arrependeu? Ou quantas vezes a gente perdeu a calma e gritou com um filho, gritou com alguém e se arrependeu depois, porque perdeu a calma? Agora, se a pessoa que recebe isso, perdoa e fala, por exemplo, uma ferramenta de indulgência, o indivíduo estava em desequilíbrio no momento, o indivíduo estava doente no momento, o indivíduo ele está em processo de aprendizado, ou o indivíduo não estava num bom dia, entende? Isso são ferramentas para a gente não pôr no nosso cérebro a pessoa como ameaça, você desarma o cérebro. E aí, a partir do que acontece, se a pessoa se arrepender, você deixa a porta aberta para ela voltar e pedir perdão. E continuar o caminho de evolução dela. Você permite que o outro se avalie e possa mudar mais para frente. Agora, se você fecha a porta, condena a pessoa, você acaba impedindo a evolução espiritual dela, porque você cria barreiras. Lembre-se, censurar é diferente de julgar. Julgar é condenar o outro. Você vai condenar o indivíduo, a pessoa. Censurar, você vai negar o ato errado. Você vai, digamos assim, você não vai dar apoio ao erro. Então, julgar é condenar a pessoa. Censurar é não dar apoio ao erro. Essa diferença era extremamente importante, porque quando você censura a falha, você não está fechando a porta para o indivíduo, porque você compreende que o indivíduo está em processo de aprendizado e ele pode tropeçar no meio do caminho. Todos nós. Né? A gente não deve pegar as pedras e tampar no outro, porque nós, uma hora, mais cedo ou mais tarde, a gente vai estar naquela condição. Nós somos espíritos imperfeitos ainda. Nós estamos em processo de compreensão de muita coisa pessoal nossa.
Tem vezes que a gente consegue resolver questões pessoais nossas e depois descobre que tem outras ainda para aprender. De repente, você consegue, numa fase da sua vida, perdoar tranquilamente todos, né? Você não se sente mais ofendido com nada, perdoa tranquilo. Aí lá para frente você vai descobrir que precisa ser mais humilde. Ainda tem um pouquinho de arrogância atrapalhando, entende? Então, tudo é um processo de evolução diário. Então, em algum momento, a gente vai cometer um ato que a gente não compreende o processo ainda total. E as encarnações é que vão nos mostrando esses processos. As consequências dos nossos atos vão nos mostrando se a gente está certo ou errado. Então, nós temos que ter paciência. Nós não podemos, em nenhum momento, olhar para o outro com um olhar de julgamento. Porque se você condena a pessoa, você fecha a porta para ela. Agora, se você censura o ato, você deixa a porta aberta para ela. E isso que é importante, a gente tem que deixar a porta aberta para o outro. Você não sabe até que momento a pessoa vai mudar e vai se arrepender. Lógico, tem casos de indivíduos que estão tão arraigados no mal que eles precisam de mais tempo ainda. Talvez 3, 4 encarnações. Entendeu? Mas aquele indivíduo, mais cedo ou mais tarde, vai mudar. É permitido se defender, como Cristo defendeu. Mas nós temos que aprender a nos defender com amor. Saber como se defender. E para isso a gente tem que se conhecer. Ao se conhecer, você sabe como se defender do outro. E se você se defende do outro de forma amorosa, você pratica o amor ao próximo. Então a gente tem que... Olha só como é complexo, não é simples. Alguém consegue já agir conforme Jesus agia, no caso da mulher adulta? Jesus foi desacatado, foi desafiado. Eu não falei na hora que eu estava falando sobre a mulher adulta, mas ele mesmo pergunta para o povo, por que me tentas? Para aqueles que levaram a mulher adulta, por que me tentas? Ele sabia que estava sendo provocado. Mas a autoridade moral dele era tão grande, ele praticava o que falava de forma tão forte, que ele teve força para dizer, tampa a primeira pedra que ele for limpo de pecado. Quem teria coragem de fazer isso? Ele levou todo mundo para pensar. Olha só que defesa maravilhosa. A gente, por enquanto, não tem condições de fazer isso. Porque muitas vezes vai nos faltar autoridade moral. Também a gente não vai ter condições de fazer isso porque a gente não sabe como fazer. A gente às vezes está achando que defesa é bater de volta, é gritar. Então a gente não sabe, então a gente precisa aprender. Para aprender, a gente tem que estar com o olhar aberto para o outro. O outro vai nos trazer desafio que vai nos forçar a refletir, pensar e procurar conhecimento. Seja através da reflexão, seja através de leituras e orientações. Agora, a ausência de autoridade moral era perigosa, tá? Tem um trecho do Grande Mentecapto, do Fernando Sabino, em que diz o seguinte, o personagem principal estava sendo cercado por uma multidão que estava atrás dele de uma mulher, e ele estava para entrar numa casa, e enquanto abria a porta da casa, ele parou, olhou para a multidão e gritou, tampa a primeira pedra que for limpo de pecado. Voou uma pedra e bateu na testa dele. Aí ele correu para dentro da casa. Mas por que ele não conseguiu frear a multidão? Porque lhe faltava autoridade moral. A autoridade moral que Cristo tinha. Então isso é muito importante. Se relacionar com o outro é se doutrinar primeiro. Você não deve olhar a falha do outro, você deve olhar suas próprias falhas. Aí você deve ser duro, né? Porque senão a gente começa a ser duro demais com as falhas dos outros, onde a gente não tem poder nenhum de mudança, e onde a gente tem poder de mudança, a gente não faz nada. Que é justamente onde? Em nós. Se eu sou duro com as minhas falhas, eu também cego ou freio meu advogado íntimo. Todos nós temos, né? Aquele advogado que diz assim, não, você não mentiu, você só omitiu um pouquinho a verdade. Não, você não comeu demais não, tá bom. Só um pouquinho, né? Não, você não foi grosseiro, você foi verdadeiro. E por aí vai. Esse advogado interno, ele sempre nos atrapalha, porque ele nos ilude de quem realmente somos. Se você não permitir que ele se manifeste, você fala assim, não, eu fui grosseiro sim, eu tenho que mudar. Não é assim que lida com as pessoas. Não é assim que faz. Eu não quero ser assim. Eu estou sendo muito grosseiro, eu tenho que me ouvir mais para saber como é que eu estou falando. Eu quero mudar. Não, comi muito. Exagerei. O olho foi maior que a boca. E assim você vai se identificando. Lembrando que tudo na vida é equilíbrio, tá, gente?
Se você pesar a mão na autocrítica, você daqui a pouco pega o chicote e bate nas costas. Já passamos dessa época. Não é assim que se muda. Né? Reforma íntima, você tem que ter paciência consigo, amor próprio e, principalmente, vigilância e oração. Se você não tiver essas 4 questões, você faz uma reforma íntima de forma torturosa. Você faz, na verdade, tortura íntima. E não é isso que Jesus pregou. O amor tem que ser para si e expandir para o outro. Porque dessa forma você passa a entender como é que a vida é um processo de eterna mudança, de eterno avanço, de eterna melhoria. E é isso, para isso que a gente está aqui. É isso que a gente tem que começar a avaliar e entender, para a gente não errar a mão. E sempre tendo em cabeça, a qualquer momento, podemos errar a mão. Para finalizar o estudo de hoje, eu gostaria de contar uma história que é interessante no sentido dessa avaliação do julgamento, que diz que num reino antigo, um rei começou a ter problema com uma parcela da população. E essa população se rebelou e estava dando muito trabalho. Então o rei chamou um ministro, que era um juiz, para poder administrar essa situação. E o juiz fez o quê? Ele começou a escrever excesso de leis, excesso de leis. E ao invés de acalmar aquela população, exaltou-a mais ainda. E aí o rei, vendo que não tinha como resolver a situação na mão desse juiz, desse ministro, ele o demitiu e contratou um doutrinador. E o doutrinador que fez? Falou, falou, falou. E a população mais exaltada ficava, mais revoltada ficava. E aí o rei demitiu e chamou um sacerdote. O que o sacerdote fez? Amaldiçoou todo mundo. E a população ficou mais revoltada ainda. O rei, de novo, demitiu e chamou dessa vez um médico. O médico chegou e falou: somos todos doentes mentais. A população ficou revoltada. E aí, o rei demitiu o médico e chamou um general. O general que fez? Declarou guerra. E começou a matar muita gente nessa guerra. E morreu também. O rei, já desanimado, não sabendo o que fazer, encontrou-se com um sábio e o chamou para ser ministro. O que o sábio fez? Foi até aquela população e conversou com ela. Procurou saber o que ela queria. Procurou verificar qual era o contexto em que ela vivia. E aí descobriu uma coisa importante. Para aquela parcela da população faltava saúde, educação, moradia digna. E aí o que aconteceu? Ele começou a ofertar isso. E aquela população foi se acalmando, se acalmando. E o rei conseguiu ter domínio do seu reino. Então, o que a gente vê aí, a atitude do sábio era, na verdade, de ofertar a compreensão, o interesse. Ao invés de julgar o outro, que todos os ministros anteriores fizeram, eles julgaram aquelas pessoas como revoltosas, perigosas, intolerantes, cegas. Ele foi lá e procurou saber quem era. Quem é aquele indivíduo que está ali? Quem é aquele indivíduo que está se revoltando? Por que ele está se revoltando? Faltou isso para todos os ministros anteriores. Saber quem é aquele indivíduo. Ao invés de atacar, condenar, julgar, ele foi lá e ouviu. E ao ouvir, ele pôde entender aquele contexto e saber como ofertar a ajuda necessária. E desarmou. Então, nós devemos nos preocupar, gente, em desarmar o outro e não atacar o outro. Em compreender quem é aquele indivíduo que está do nosso lado e não condená-lo. Porque se a gente ainda julga, acima de nós, né, está o nosso orgulho. Dentro de nós ainda está o orgulho que quer ser superior ao outro. Então, o orgulhoso, o que ele faz para manter o seu poder? Julga os outros. Porque assim ele tem a breve ilusão de que é mais que os outros. E nesse momento a gente tem que começar a refletir, será que temos aí um orgulho tão grande a ponto de julgar o outro? Será que eu não me enxergo como espírito em evolução? Será
porque eu ainda tenho que entender como é meu processo de evolução espiritual para poder entender que eu não devo direcionar um olhar negativo para o outro, porque a gente tem sempre uma mania de querer dominar onde a gente não tem domínio. Já perceberam isso? Eu sempre quero julgar o outro, onde eu não tenho condições de fazer mudança alguma. Mas onde eu tenho poder de fazer mudança, eu não jogo olhar duro. Então quem está perdendo? Nós. Ah, mas você fala para mim, André, eu não quero fazer nada disso. Não tem problema, gente. Não precisa fazer a reforma íntima. As consequências espirituais nos mostram um caminho depois. Vocês não precisam se preocupar. As consequências vão nos mostrar se a gente está certo ou errado. Então a gente não deve se preocupar se o outro é ateu, se o outro gosta da gente ou não, se o outro está negando ouvir o que a doutrina apresenta, se o outro está querendo nos prejudicar. A gente tem que procurar se defender de forma amorosa sem prejudicar o outro, e devemos também, a partir desse contexto todo que a gente está vivendo, entender como direcionar um olhar ameno, um olhar amigo, e principalmente reinar onde eu tenho condições de reinar, que é em mim. Se eu trago problema para mim, eu tenho condições de dar solução. Se eu jogo problema para os outros, eu não tenho poder algum. Então, ao invés de julgar, vamos nos avaliar. Jogue um olhar ameno para o outro e um olhar duro para você. Lembrando que o olhar duro não é se chicotear, tá? É fazer uma análise séria sobre si, e é onde você tem um poder de mudança. Se você enxerga o outro como uma pessoa cheia de defeitos, você ali tem condições de mudar? Não tem. Porque a gente não tem o poder de mudar ninguém. A gente tem o poder de influenciar e convencer. Mas mudar não. Porque a mudança é um trabalho próprio. A mudança é um trabalho que o indivíduo deve realizar. E não a gente por ele. Então, gente, que a gente entenda onde a gente está julgando e pare. Que a gente possa censurar o ato falho e não o irmão. Para que a gente, dessa forma, possa focar onde é necessário a nossa energia, que é na reforma íntima, na nossa mudança pessoal. É nesse contexto que eu tenho poder. É nesse contexto que eu reino. Reinar na vida do outro é uma forma de luta vã. Eu posso convencer, posso influenciar, mas não viver pelo outro. Então é mais fácil olhar para mim, ver o que eu tenho de defeito e melhorar. É aí que eu reino.